Muito especial. É especial esse programa. Bendita a hora. Já disparado o melhor programa da Rede Vida nesse horário, né? Melhor, nesse horário aqui, é o melhor programa que tem, gente. Do mundo. Amém, pelo amor de Deus. Não posso falar da coreana porque eu não entendo o que eles estão falando. Mas olha, gente, sexta-feira chegou, o programa Bendita a Hora. E o padre, antes de apresentar aqui esses grandes convidados aqui nessa sexta-feira, o programa vai ser muito bom hoje, eu creio nisso. Bem antes com o padre, vamos entregar tudo para ele, junto com o padre Marcos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus, jamais, tá? Não tem como, que nem Felipe falou, Senhor, não tem como, só tu podes resolver isso. É isso mesmo, irmãos e irmãs. E sabe quem é que hoje o padre tem a honra de estar aqui junto comigo e com vocês também? Vamos começar pelo meu lado direito, tá? E o esquerdo seu aí. Eu tenho a honra de trazer ela aqui maravilhosa, como sempre, inteligente, uma grandíssima e competente psicóloga, nada mais, nada menos do que minha amiga e minha querida Soraya, que não tem para ninguém. Sorainha, Deus abençoe você, minha linda. Amém, padre. Amém. E a senhora Você é muito bem-vinda aqui, viu, querido? Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Tamo junto sempre. Grande Soraya, psicóloga. Soraya Lopes, Meu querido amigo, muito espontâneo, fala muito bem, gosto demais dele. Ele que ele é professor livre docente de medicina oriental. Nada mais, nada menos do que Roger Florencio. Sua bênção, padre. Deus nos abençoe você. a todos nós. Tamo junto sempre. Obrigado por receber dentro da casa de vocês. Obrigado ao senhor pelo convite. Imagina, para nós e é uma como alegria. o padre Juarez fala, quando o Roger vem, tem que trazer um psicólogo. Acho que para todos nós, né? Todos nós precisamos. E aqui ao meu lado esquerdo, gente, do seu direito, ela que é super jovem, mas muito competente, jornalista, hein? Daquelas de fora da curva. Eu tenho a honra de trazer mais uma vez aqui no meu programa ela, que é Ariane Garcia, jornalista e organizadora de eventos estratégicos. Olha aí. Obrigada. Deus abençoe você, querida. Obrigada, padre. Muito obrigada novamente pelo convite. Arianinha, muito querida, né? Gente, e ele aqui é super jovem também, mas muito competente, nutrólogo, doutor Emanuel Fernandes. Doutor, tamo junto sempre. Obrigado, padre. Boa tarde a Bem-vindo. vocês, meus colegas de mesa, todo mundo em casa. E é um prazer estar aqui de novo. Graças a Deus, muita que bom, informação pro maravilha. pessoal. Gente, olha, vamos ver aqui o pensamento do dia, né? Acho que vale a pena um pouquinho essa rápida passagem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quem acredita na mudança das pessoas é o dono da transportadora. Tá? Maldade isso, hein? O dono das transportadoras acredita na mudança das... Acredita e promove. Promove. E ainda concorre com os caras aí que também acreditam também. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente. Essa foi a do dia. Vamos levantar e vamos embora. Acabou o programa. Olha, padre, essa daí bateu aí forte. Mas olha, eu começo dizendo por mim de uma maneira muito simples, muito rápida. Eu acredito porque essa mudança, e ainda em processo, aconteceu comigo, né? Comigo. Eu era uma pessoa extremamente complicada, eu tinha um problema de gagueira absurda, uma pessoa extremamente insegura. Eu nunca acreditei em mim quando eu era jovem ainda, hein? E de uma maneira estranha, mas ao mesmo tempo eu creio, algo divino. Dos meus 21 anos para cá, eu fui sendo recriado. A minha timidez, o meu modo de ser, etc e tal. E até o perdão, né? Que eu tinha muita dificuldade de conviver com meu pai. Não de viver com ele. A gente vivia, mas assim, de lidar com ele, né?
Eu achava que meu pai não gostava de mim e eu achava que também eu não gostava dele. E tudo isso foi uma mudança que ocorreu na minha vida. Então eu acredito sim, tá? Que as pessoas elas podem mudar. Agora, existem vários caminhos para isso, né? No meu caso foi a fé. Para outras pessoas, às vezes é a convivência, pode ser um sofrimento, alguma coisa assim. Eu não sei o caso de vocês, né? Isso é verdade. É isso, Sorainha? É verdade. O senhor falou bem, falou direitinho. A gente precisa, eu também acredito que a fé faça com que as pessoas mudem. Existe uma coisa que é a essência. A essência da pessoa não muda. Mas existem caminhos com que essa essência possa olhar para lá e para cá. E olha que a gente nem é dono de transportadora. Senão nós estaríamos ricos, não é? Para nós mesmos. A gente tem que mudar. Temos que mudar. E não querer. E temos que saber perdoar. Principalmente a nós. Em primeiro lugar. Mas aí você falou uma palavra que eu gostei muito, né? Eu acho que nós temos que entender, fazer uma avaliação. Eu me conhecer um pouquinho, estudar um pouquinho de mim para saber, olha, algumas coisas eu tenho que mudar, mas eu quero mudar? Tem que mudar. Porque algumas pessoas querer. não querem mudar, né? Tem que é que aquela querer. síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, né? eu vivi assim, Que vou voz morrer linda. assim. Exatamente. Gabriela. Tava Perda de indo tempo. bem, tava indo É? bem. Tava, né? No final, gente. Tava no final. É assim que você pensa também, Manuel? Esse Olha. pensamento de que as pessoas podem mudar? Podem, eu como médico trabalho com a mudança de vida, eu tenho que acreditar nos meus pacientes, assim como eles têm que acreditar Aí, ó. em mim, colocar responsabilidade no médico. E eu como nutrólogo trabalho com a mudança de vida, então no meu consultório eu sempre trabalho as camadas de mudança. Eu sempre induzo a pessoa a ter uma camada de mudança profunda, uma camada de mudança de identidade, para a gente ter mudança de estilo de vida, ter mudança de hábito, ter mudança de percepção sobre ela mesma. Independente da essência, de caráter, Sim. mas a mudança, ela, em vários aspectos, eu acredito. Que legal. Você também acredita assim, Arianinha? Eu acredito. Eu acho que nós somos frutos do meio, né? E nascemos em um cenário, muitas vezes, e muitas pessoas que nós conhecemos, instável emocionalmente, o lugar não é aquele que a gente gostaria. E aí, conforme nós vamos evoluindo e amadurecendo e mudando cenários, mudando as nossas companhias, eu acho que a gente vai evoluindo. Mas exatamente o que a doutora disse, né? As pessoas não mudam a essência dela. Se ela nasce boa, ela é boa. E ela vai aprimorar aquilo que ela tem de melhor. E eu acredito muito nessas mudanças de comportamento de acordo com a nossa evolução, né? Eu era uma menina do interior, eu tinha um comportamento aos 15, com 25 eu mudei, com 35, estou com 38 anos, então eu fui mudando meu estilo de vestir, meu comportamento ao falar. Então a gente vai evoluindo, mas é claro que a gente também não pode ignorar que pessoas mudam para pior, né? Então elas trocam os ambientes, as companhias e Mas mudam. Mas mudam. Então eu acredito nessa mudança, pro bem ou pro mal, para melhor ou para pior. Show de bola. Tá vendo que é legal, gente? E você, como é que você pensa? E falando sobre isso, já que falamos sobre mudanças, essas questões todas, a nossa enquete de hoje, Sorainha, segura essa, hein? Eu quero saber do povo aí. Você acredita que uma pessoa pode realmente mudar? Agora eu quero saber a sua opinião, sim ou não? Aí no finalzinho do programa aqui nós vamos ver a porcentagem. Se a maioria acredita que muda, se a maioria fala que não. Vamos ver. Aí vai depender muito da história de cada um aí, eu acho, não foi? É isso aí, gente. Agora, vamos à primeira... Já temos um pensamento, não. Agora, uma informação que eu queria a opinião de vocês também, gente, ó. Vamos colocar aqui, ó. O agro precisa de marketing ou de bom jornalismo? Meios de comunicação perderam o rigor jornalístico. Veja que estão colocando uma afirmação. E parecem não conferir a notícia que destacam. Você concorda com isso, Arianinha? Eu sinto uma vergonha da minha classe. Você é uma baita de uma jornalista, hein, meu? Eu sinto uma vergonha, assim, sabe? Porque a gente faz um juramento, né? Acredito que todas as profissões... A gente faz um juramento e a gente se compromete com a verdade. E, infelizmente, hoje nós vemos um jornalismo militante. Então, ali a linha fina diz que meios de comunicação perderam o rigor jornalístico, que é o quê? É a informação isenta de ideologia, né?
isenta de partidarismo, e nós não vemos isso. Então, acaba que não só o agronegócio precisa de marketing, mas respondendo a pergunta, assim como todas as camadas, né, de linha produtiva precisam de marketing, o doutor precisa de marketing, de alguma maneira ele se vende, né? A doutora também. Hoje, quem não está no digital é uma pessoa sem identidade. Agora, o que de fato precisa acontecer no agronegócio é a gente parar de se comunicar com o convertido, né? A gente não pode ficar dentro da bolha. Então, por exemplo, eu estou aqui para dizer para vocês que, infelizmente, a nossa mídia não divulga o poder, aquilo que, de fato, o agronegócio tem difundido no mundo. Nós representamos hoje um PIB, 1/3 do PIB do Brasil. Então, a gente está falando de 1/3 também de pessoas que trabalham para o agronegócio e atingimos a marca de quase 1 bilhão de pessoas alimentadas através do agronegócio. E isso representa 11% de toda a escala global. Então, assim, isso a gente vê na mídia? A gente não vê. Então, a gente está vendo uma mudança aí. Uma falta de informação, ou melhor, uma desinformação. Porque nós colocamos o pensamento aqui, se você acredita na mudança das pessoas, nós acabamos de responder com o seu exemplo. Você pegou o exemplo da sua profissão, do jornalismo, que como outras grandes profissões fazem um juramento, mas se vendem. Isso. Então mudou. Mudou. Olha, eu não quero mudar, eu quero ser um ótimo jornalista para colocar a essência daquilo que é o próprio do jornalismo. Da verdade. Da verdade. Porém, hoje o mundo nos coloca contra a parede, que eu tenho que me abrir um pouco, por isso que Então você mudou. Exatamente. Eu acho que eu não mudei, eu sempre fui assim. E eu nunca fui uma aluna 10, eu sempre fui uma aluna 7. Eu acho que é por isso que eu me tornei empresária, empreendedora e não uma militante. Porque se eu tivesse sido uma aluna 10, eu teria lido Simone de Beauvoir, eu teria sido uma militante feminista, ou eu teria me tornado uma marxista. Então, por eu não ter acesso e uma falta de vontade tremenda do acesso ao socialismo, porque eu já compreendia que não existe nenhum país no mundo bem sucedido com esse regime, então, de fato, eu tinha um desinteresse por aquilo que estava sendo, de fato, passado na sala de aula. Mas eu tinha interesse na parte prática e não teórica. Então, eu lembro que meu TCC foi um caos, né? Porque eu precisava escrever, precisava falar com o pessoal, me comunicar, e eu queria fazer vídeo. E, né, eu fiquei mais de 10 anos na TV, lá em São José do Rio Preto, inclusive onde tem a Rede Vida. Mas eu digo que hoje a imprensa é um veículo militante que divulga e promove a desinformação. E eu sei o que eu estou falando, eu estou no meu lugar de fala, né, que o pessoal da esquerda gosta bastante dessa expressão. Eu tenho vergonha da minha classe e, infelizmente, eles não divulgam a representatividade do agronegócio para o mundo. Mas, general, isso é muito ruim, porque o que a gente faria sem essa madeira, sem esse insumo? O que nós faríamos se, de fato, nós não tivéssemos economicamente o agronegócio exportando? Hoje nós somos um dos principais do mundo que exportam. Ari, mas exporta. Exporta o quê? Commodities. Nós precisamos dessa movimentação financeira. E, enfim, para fechar aí com chave de ouro, né, a minha fala, né, um governo de esquerda ele não subsiste com uma população desperta. Já visto o que está acontecendo na Venezuela, não querendo mudar a pauta. Mas o motivo de tanta desinformação é porque eles querem nos manter ignorantes, sem o acesso à verdade, para que haja um controle. E aí, de fato, a gente não receba as informações factuais. Um governo de esquerda não subsiste com uma população desperta. Pois é, e o jornalismo, mas eu queria saber se realmente... Não é que eu queria saber, né? Será que não existe mesmo nenhum jornalismo hoje fiel no mundo? Não é possível. Eu acho que existem canais que promovem a verdade. Por exemplo, a fonte é Poder 360. Eu acredito bastante nessas notícias, eu acho que eles são mais isentos, mais neutros. E aí, se a gente reparar, existe aí um financiamento, né? A grande mídia ela é financiada e continuou sendo financiada pela esquerda durante um governo de direita. Por quê? Porque eles queriam manter a desinformação, ou melhor, não queriam que a grande mídia divulgasse os benefícios, né, o que estava de fato acontecendo. Então, sempre ficavam naquelas narrativas negativas para deteriorar um candidato. Enfim, o que aconteceu foi, né, o fracasso da reeleição do presidente Bolsonaro, o único presidente que não conseguiu se reeleger. Mas o que eu quero dizer é que hoje é um desserviço. A imprensa, infelizmente, não consegue desempenhar o seu papel fiel a rigor jornalístico, que é promover a verdade jornalística.
Pois é. E aí? O que vocês acham dessa conversa? Eu acho que ainda existe, sim, um jornalismo sério, eu acredito. Mas são poucos, né? A gente vê na nossa mídia e infelizmente, o que a gente vê, eu acho que o jornalismo virou um centro de fofoca. Desculpa, né, usar o termo. Mas, assim, é uma notícia tão pequena, tão pueril, e tem tantas coisas boas para serem divulgadas, então ficam preocupados com as coisas de bastidores que não vai modificar em nada a nossa vida. Por exemplo, o agronegócio. Claro que nos interessa qual é a safra de agora, qual é a época que dá morango, que não é a feira do morango, ninguém está preocupado com a feira do morango, mas nós queremos saber, por exemplo, se nós formos a uma feira livre, o que está, o que a gente deve comprar, e não assistindo em 15 minutos no jornal, mas ser divulgado realmente o índice de chuva, como é que funciona isso. Como que vai beneficiar a população de uma maneira, principalmente os que têm maior dificuldade, o acesso da classe alta. Exatamente. Como que o agronegócio pode... Então, assim, notícias como essas, não é? Você está falando que a gente está... Notícias... Então, eu acho que essas notícias seriam muito importantes para a população de um modo geral, independente do fator econômico. Por quê? Porque nós precisamos saber, sim. Sabe, a nossa natureza precisa de um inverno para se refazer. Né? E as pessoas falam, nossa, olha o inverno, que chato. Né? Então, por que está chovendo tanto? Por quê? Porque as plantas precisam disso. O agro, eu acho, quando tinha aquela propaganda, agro é tudo, agro é pop. Agro é pop. É tão bonito você olhar para o campo e ver, né? Que o campo traz tudo. Mas a riqueza do Brasil está nos campos. Nos campos. Não está na Faria Lima, gente? Não está, não é da Faria Lima. Se nós pudéssemos divulgar uma notícia como aconteceu no advento do celular, das redes sociais, que hoje todas as pessoas necessitam, desde o mais pobre até o mais rico, o uso do celular para suas redes sociais, para você ter uma vida diferente hoje. E que o agronegócio também seria para todas as classes, como você está falando, que um jornalismo sério, que fosse demonstrando aí passo a passo, desde a classe que hoje é menos expressiva, mas que pode sobreviver bem com o agronegócio, e na classe média e a classe alta, se a gente pudesse mostrar, através de um jornalismo sério, ou seja lá por um marketing, para que todo mundo pudesse se assegurar, como o celular hoje faz parte da nossa vida, o agro também. Gente, vamos ver outra notícia aqui, tá? Vamos dar aqui, ó, rapidinho. Vamos ver se dá aqui, ó, estudo confirma benefício da acupuntura auricular no tratamento da depressão. Olha isso, confirma. Confirmaram até. Está confirmado mesmo? Está confirmado, padre. Uma universidade... 100% confirmado. 100% confirmado. O que acontece? Para nós, da medicina tradicional chinesa... Não. O Ministério da Saúde confirmou. Perfeito. Depois de 5.000 anos de história, o Ministério da Saúde confirmou. São lentinho, né? Como que funciona? Me achem nas redes sociais, está marcado aí, sou Roger com 2G Acupuntura. Sou especialista em dores e problemas emocionais. O que a medicina tradicional chinesa / acupuntura pode fazer por você? Para você que está sofrendo com tristeza em excesso, perdas... Eu não gosto de dar o nome depressão, doutor. Eu acho tão pesado, não é pesado? Você está passando por uma fase ruim. Nunca depressão. Gostei. Gostou? Quem tá falando é a doutora, hein? Então... Não aceite essa palavra. Não aceite. Eu falo pesada. Tristeza em excesso. O que a medicina oriental faz? A gente trabalha pontos no pavilhão auricular, que fica muito mais próximo ao cérebro, e vai fazer o quê? O Shen. Em chinês, Shen é o espírito da vida. Não é religião, é o sopro divino. E o que nós vamos fazer? A gente vai trabalhar com pontos que vai desobstruir certos meridianos, que eu já tive o prazer de falar diversas vezes aqui na Rede Vida, que meridiano é um caninho que ele está obstruído e aquilo não consegue chegar à alegria na tua vida. Então, de acordo com a medicina tradicional chinesa, a gente faz esse tratamento, desobstrui aquele meridiano, aquele canalzinho, e a alegria vai voltar a florescer na sua vida. Então, você nunca largue o seu médico, nunca largue o seu psicólogo, a sua terapia, mas procure a acupuntura, que a acupuntura vai ajudar infinitamente no seu processo de cura, ainda mais no caso de
depressão. E de prevenir também, o Roger, porque assim, como você falou, que ajuda a desobstruir. Mas e se a acupuntura também poderia ajudar as pessoas que talvez percebem, está passando por uma fase que está começando a se alongar, Sorainha, e a pessoa, você percebe, olha, ela pode, se ela não tratar isso, prevenir. Sem sombra de dúvida. Eu acho que mais importante hoje é prevenir do que quando chegar o problema para você ficar tendo que fazer uma técnica para desobstruir. E qual que é o problema do brasileiro? Qual é o problema do brasileiro? Ele não previne. Então, medicina preventiva, o brasileiro não é adepto à medicina preventiva. E aí eu pergunto para você, Roger, assim, nos primeiros sintomas, a acupuntura já detecta? Sem sombra de dúvida. Vamos falar, gente, assim, você acorda um dia e fala, eu não tô bem. Mas todo mundo no dia não acorda bem. Dia que eu não tô legal. Por exemplo, eu não tava bem desde ontem. Depois que o meu Palmeiras perdeu pro Flamengo. Acordei mal. Ele gosta de falar, eu sou santista. O meu tá na 2ª divisão. Gente, ai meu Deus, tá voltando. Respira que passa. Vamos lá, respira que passa. Então, assim, um dia você tá um pouco triste. O segundo dia você vê que você não melhorou. Certo. Deu uma semana e você não teve melhor e talvez até piora. Procura acupuntura. Procura, porque aquilo pode estar indo num caminho sem volta. Gente, um exemplo, eu gosto de dar muito exemplo para você que está na sua casa. Tem um gotejamento numa parede. Você vai pôr um paninho. O gotejamento continua. Você vai e põe um copinho. É um exemplo ridículo, tá? E quando você vê aquele gotejamento aumentando, gente, chama um profissional, chama um pedreiro, chama um encanador, que não vai ser o seu paninho que vai resolver, não vai ser o balde que vai resolver. É a mesma coisa para depressão. Você viu que você está ficando meio triste, um dia, 2, 3, uma semana? Pô, gente, procure a acupuntura. Vamos fazer o que os orientais fazem há muito tempo. Eu falo isso quase todo programa que eu venho aqui. Nós temos um bairro aqui em São Paulo chamado Liberdade. Aqui a gente olha os orientais com o respeito e admiração que eles merecem. Você vê uns homens, umas mulheres que já passou dos 80 anos, há muito tempo, andando eretos. Não está arcado, não está puxando a perna, não está nada. Por quê? É a filosofia deles, a acupuntura. Eu tenho pacientes orientais, eu sou formado há 30 anos, eu tenho paciente há 20 anos que toda semana está na acupuntura. Fazendo o quê? Medicina preventiva. Quando ele percebe, olha, doutor, me deu uma dorzinha aqui anteontem, hoje está bem. Vamos colocar aqui. Porque nós sabemos, como eu já falei várias vezes, o resultado da acupuntura tem que ser na primeira sessão. Não tem essa história de coloca e vai melhorar em casa. Não. Você está com dor? Na primeira sessão, a dor tem que cessar. Ninguém está falando que ela vai zerar e você não precisa mais fazer tratamento. Mas você tem que entrar no consultório com dor, 100%, e sair e falar, nossa, mas como melhorou? Ótimo, daí você está num bom profissional. Legal, gente, tá vendo? E eu já ainda coloco um complemento, tá? Você quer prevenir também das suas doenças psicológicas? Vida de oração diária. Sem sombra de dúvida. Vamos lá, olha. Aqui, próximo aqui. Hormônios. Entenda a importância de fazer o check-up hormonal. Os hormônios regulam todo o nosso organismo. Por isso é importante adicionar na rotina médica um check-up hormonal. Doutor Emanuel, o que seria esse check-up hormonal? Só para a gente entender um pouquinho, porque check-up, você fala de procurar um médico, a gente fala assim, olha, doutor, eu preciso fazer um check-up, ou seja, um exame por inteiro, tá? Agora, um check-up hormonal. Posso dar um adendo antes? Desculpa. Vocês estão vendo esse médico aqui, doutor Emanuel? Essa simplicidade que vocês estão vendo aqui, uma simplicidade que dá até uma raiva. Vocês sabiam que esse homem passou em primeiro colocado na Universidade de Medicina? Ele era novinho e ele passou muito jovem em medicina, já assim de cara, primeiro colocado no vestibular. Vocês sabiam que esse rapaz, vamos falar rapaz? Ele faz nutrologia numa das maiores instituições do mundo.
Então, assim, essa humildade, me perdoe, tá? Essa humildade só dá até raiva. Ele é tão simples, ele chega... Mas acho que tá aí a resposta por que ele é prodígio. Não, ele tem a cara de pau de quando eu vou conversar com ele, pedir algum conselho, ele fala, ai, doutor Roger, ao meu ver, eu falo, Emanuel, se ao seu ver, não, você é referência, então parabéns e obrigado por ser seu amigo. Obrigado, Roger. Grande doutor Emanuel. Minha prática tá junto da sua. Esse homem aqui também é de uma simplicidade absurda, que tem que, devido aos créditos à acupuntura, toda vez que eu venho aqui, vejo na prática, ele trata a dor, ele trata a ansiedade na hora. É absurdo o que esse homem faz. Obrigado, obrigado. Uma formação impecável. Ó, o check-up hormonal e os hormônios, eles regem a nossa saúde. O médico que hoje em dia não faz um check-up hormonal, vem um paciente com uma queixa e não leva isso em consideração, tá ficando para trás. A gente tem inúmeras formações, a gente tem literatura médica, a gente tem estudos científicos que têm queixas que precisam ser avaliadas, as queixas hormonais. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente no climatério já, há 4 anos no climatério, com queixa de fogacho, calorão no rosto, na palma da mão, perca de memória, ia na cozinha, já não lembrava o que ia buscar, irritabilidade, queria matar o marido, preocupada com os próprios hormônios e passou em 4, 5 médicos e ninguém fez um check-up nela. A gente tem que pensar na questão da mulher, que ela passa por uma oscilação hormonal a vida inteira. É quando vai menstruar, é pós-menstruação, é na primeira menstruação, é durante a gravidez, é pós-gravidez, é no climatério, não somente na menopausa. A bagunça hormonal começa ali 5 anos antes. Não é só no período de 1 ano sem menstruar. Assim como no homem. O homem tem várias causas de uma queda hormonal. Uma queda de testosterona, por exemplo, relacionada ao sobrepeso, obesidade, é um homem com a fadiga crônica que não pode passar despercebido. E depressão, né, doutor? Você me Depressão. falou outro dia. Tem muitos homens com depressão porque abaixou a testosterona. Ele vai regula com testosterona, o homem fica curado. Fica. Mas como fazer esse check-up hormonal? O que é normalmente é solicitado o quê? Tanto para o homem quanto para a mulher. A gente, num check-up hormonal básico, a gente tem que ter a noção de solicitar um FSH, um LH, SHBG, prolactina, testosterona livre e testosterona total. E a gente tem que casar esses hormônios com o restante dos exames. Não é só bater o olho e avaliar. Tem que avaliar tudo. E tem que pedir o check-up, tem que ser justo, tem que dar a oportunidade do seu paciente, dele tratar os hormônios dele e descobrir a causa da queixa. Então chegou todo no exame de sangue. Então chegou no início do ano, quem faz de 6 em 6 meses, uma vez a cada ano, tem que falar não só fazer aqueles exames regulares de sangue, mas também incluir esse check-up hormonal. Tem que incluir. Para fazer esse casamento, que ele é muito importante, tanto para homens quanto para as mulheres. Com sintomas já de início de climatério, uma mulher que usa um anticoncepcional combinado, que tem uma queixa de libido, tem que pedir o exame de sangue e o check-up, sim. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu sempre falo para meus pacientes, quando chega alguém vai começar a entrar naquela fase difícil, que nós não vamos falar aquela palavra pesada, eu sempre pergunto, você pediu para o seu médico fazer um exame hormonal de cortisol? Exato. Cortisol é um outro hormônio, não só hormônio androgênico, hormônio sexual. O cortisol, ele regula o nosso dia. Acordou às 6 da manhã, a gente tá liberando cortisol e testosterona no corpo. É o que regula o nosso metabolismo. Se a pessoa fala que ela é ativa durante a noite, isso não existe. A gente, na medicina, até ayurvédica, a gente funciona durante o dia. Nosso metabolismo é durante o dia. De alguma maneira, doutora, por exemplo, essa época do Covid que a gente passou, essa epidemia tão forte que teve, o impacto de quem teve o Covid, né, mexeu com a parte hormonal de muita gente, mexeu com tudo, mas a parte hormonal, o senhor mexe, que é uma especialidade sua. Mexeu muito com isso? Mexe na parte hormonal. Inclusive, eu estava lendo ontem um artigo de 2020 sobre Covid relacionado à fadiga crônica, sobre permeabilidade intestinal, e a gente até hoje está vendo alguns reflexos dessa pandemia e no corpo, inclusive com relação com o cortisol. Interessante isso, hein? Legal. Vamos a mais uma notícia? Oi, minha jornalista. Oi. Próxima. Eu estava comentando com o doutor Emanuel. Sim. Não é indicado, acho que o pessoal de casa é importante ficar sabendo dessa informação, não sei se o senhor sabe, não é indicado que a luz artificial do celular seja a nossa primeira luz, né? O primeiro contato com o celular nos nossos olhos, que libera quando a gente acorda, primeira luz do dia, e nem a última, porque libera cortisol e prejudica completamente, deixa o nosso corpo completamente Então, eu vou falar, a população mundial tá toda zoada, hein? É por isso. Tá toda zoada.
Olha aqui, gente, ó, ciclo das Olimpíadas 2024, essa que a gente está tendo agora, naturaliza debate sobre saúde mental no esporte. Após Simone Biles, né? Biles. Desistir de 4 finais nos Jogos de Tóquio, diversos atletas brasileiros e estrangeiros fizeram pausas para cuidar do seu estado emocional nos últimos 3 anos. E aí, gente? Ô Sorainha, Senhor. eu tô preocupado com isso daí, essa questão psicológica, hein? Os atletas? Eu tô preocupado. Eu vou dizer uma coisa pro senhor. Não só deles, o nosso também, né? Há 10 anos essa pauta não existiria, em lugar nenhum. O psicólogo era visto como nós estaríamos sempre nos bastidores e seríamos assim, sabe aquele perfume ou aquele veneno que você toma escondidinho? Era assim a psicologia. O que aconteceu? A Simone Biles, assim, em 2018, ela abriu mão dizendo: eu preciso dar uma pausa na minha carreira porque eu não estou bem mentalmente. Aquilo, para aqueles que até então acreditavam que, eu sempre digo, o esporte de alto rendimento é tudo menos saúde. Já disse isso aqui no programa. Existem lesões, existem problemas psicológicos, existem problemas... Que você está falando de alto rendimento, né? Que é o que está nas Olimpíadas. Que não é um esporte normalmente da gente aqui, não. Não. Então, eu tenho também a pós-graduação em psicologia desportiva e, assim, é muito duro para a gente ver, por exemplo, meninas, a Rebeca, que a gente carinhosamente chama de Rebe, que é de Guarulhos, e eu fico orgulhosíssima. Quando ela estava em Guarulhos e nós trabalhávamos com ela, você vê um treino de uma ginástica artística, você quer sair de lá de dentro. Você fala, não é possível que essas meninas tão pequenas passem por isso. Então, quando a gente... Mas existe um objetivo, que é ir para as Olimpíadas. Quando a Simone Biles falou, eu vou abrir mão, e ela seria medalha de ouro, ela abriu mão. O que aconteceu? Logo na sequência, o nosso Gabriel Medina, ele falou, estou tirando um ano sabático. O Isaquias Queiroz, o nosso canoísta, no final de 2018, ele já apresentava sintomas de Covid que ainda não tinha sido descoberto. Ele se queixava, na última prova, ele se queixava de febre, de dores no corpo, e ele falou, não vou conseguir. E o técnico falou, você vai. Ele foi, ganhou a medalha, ele colocou a medalha e falou, agora eu vou viver com a minha família. Eu preciso disso para mim. Então, isso abriu uma porta para que todos os atletas, sabia eu aqui? Eu sou gente, eu não sou só atleta, eu choro de dor, eu tenho dores horríveis, eu preciso fazer algumas coisas no meu corpo que normalmente eu não faria uma infiltração nunca, porque quem já fez infiltração sabe o quanto dói, mas eu tenho que infiltrar hoje para competir amanhã. Eu não sei se isso vem do encontro, mas parece até uma piada que eu vou falar, mas não é piada, não. Nesse jogo do Palmeiras contra o Flamengo, um jogador do Palmeiras, ele estava em condições de atuar, e é um dos titulares, e muita gente falou, mas por que o Abel, técnico do Palmeiras, não o escalou? E o motivo foi que ele foi para... A esposa teve bebê, ele foi lá. Acabou. É isso aí. Ele foi para lá, porque o emocional dele, porque abriram uma vertente de conversa sobre assim. E a gente viu isso na época da Copa de 94, por exemplo. Os atletas estavam nos Estados Unidos e o Bebeto fez assim, mas ele não pôde estar lá. Sabe? Então ele fez uma comemoração. E no caso ele é um jogador do Palmeiras, ele poderia estar apto, porque ele estava... O seu estado atlético, ótimo. Ok. Físico, mas ele conversou com o Abel e disse, olha, eu não vou, porque o meu filhinho está nascendo. E o nosso técnico tem uma sensibilidade... E ele tem uma sensibilidade espetacular. Essa é a segunda, padre, me perdoe. A primeira, eu sei, porque a família da minha esposa é descendente de lituano. E alguns anos atrás, o técnico da seleção lituana, não sei qual esporte, ele chegou e falou, olha, o pessoa tal, ele não vai participar porque o filho dele vai nascer. Daí um repórter chegou e falou, mas o senhor não acha que ele vai desfalcar? Exatamente. O técnico, ele parou, ele fez uma cara e falou, você tem filhos? A pessoa falou, não.
é o momento mais sublime que tem da vida de um homem, é a mulher da luz, aquela coisa toda e tal. E a seleção toda vai jogar por ele, pela esposa dele e pelo bebê. Isso já tem alguns anos e agora se repetiu isso. Então, bem explicado, Sorainha. Eu acho que tomara que para alguns tipos de atividades, esse tipo de comportamento que sirva como motivação para grandes empresas aí. Próximo bloco, Padre Marcos, essa galera maravilhosa, a gente vai abraçar você. É ou não é? É. Tamo junto. Tamo junto. Deixa o padrezinho dar um recado importante para você que está nos acompanhando aqui no Bendita Hora. Ó, quero lembrar vocês todos aí que neste final de semana, o sábado, né, mais exatamente dia 3 e também o dia 4, domingo, a Rádio 9 de Julho vai fazer um arraial. Arraial é agora de julho, que começa... Ele ainda é o arraial de julho, mas que reflete em agosto, tá? Começa com a Santa Missa, a partir das 18 horas no dia 3, das 18 horas, sábado agora, vai ter uma missa. E em seguida tem a dança, comida típica e muita coisa boa. E sabe outra coisa? O padre. Eu, o Padre Marcos, vou estar lá com a banda, tamo junto. Tá vendo, gente? O mais legal é o padre, gente. Às 19 horas, vou lá, tá cantando lá. É mesmo? Até o pessoal de uma vez. Que isso, padre? Não, mas vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Vai lá, vai ser bacana. Quero ver você lá, hein? E no domingo continua, né? Tá bom? O senhor tá lá também no domingo. Ó, o endereço tá aí, ó. O endereço tá, ó. Aonde? Ali, ó, lá em cima, ó lá. Rua Manuel de Arzão, número 85. Freguesia do Ó, São Paulo. Não tem pra ninguém, a melhor rádio do mundo. Rádio 9 de Julho. Tá? Tem pra ninguém, não. É, doutor. Não, vigário, gente. Vambora, hein? Não, vigário. Olha isso aqui, ó, gente, ó. Como é que é? Inteligência artificial. Inteligência artificial. Obrigado. Não é uai, é IA. Uai. Na agricultura, um caminho sem volta. Minha querida, Oi. diz uma coisa. Como assim? Como assim? Se a inteligência Como artificial assim? está sendo hoje o grande... para os grandes negócios, para o futuro da humanidade. Ariane, por que é um caminho sem volta, hein? Na agricultura. Olha, primeiro gostaria de dizer que... Muito obrigada pelo café no intervalo. Foi o Rodolfo que fez aí. O Rodolfo é maravilhoso. Rodolfo é gente boa demais, gente. Pra quem não conhece. Querido. Padre, tinha que colocar um dia o Rodolfo aqui. Ele tem umas ideias Não, é maravilhosas. melhor que ele fica lá porque ele providencia tudo pra gente. Aí ele faz o café, né? Aí eu tava até comentando com o Dr. Manuel. Começa com a Ariane, né, tacando fogo no programa. E depois vem o café. Mas você sabe que antes da gente começar a falar, então, café é agronegócio, né? O café nos escala entre os 7 alimentos que nos coloca na liderança das exportações. Então, é soja, milho, açúcar, café. Aí nós temos a carne bovina e o frango. Então, tudo é agronegócio, né? E que bom, né, que tem esse momento, né, pra gente celebrarmos juntos o agronegócio. Bom, a gente fala que é um caminho sem volta, eu até elenquei aqui as principais ferramentas, porque a inteligência artificial é um caminho sem volta para o mundo. Para a gente, ela veio para facilitar, né? E eu acredito que é para alavancar o rendimento, a produtividade. E quando a gente fala de inteligência artificial na agricultura, tudo começou com o GPS. Então, a demarcação de territórios, de terras, acontecia através do GPS. E isso também se dá para a inteligência artificial. Isso já tem um tempo. Mas o senhor vê, isso não é difundido. Então, depois do GPS, e também veio a tecnologia de precisão através do piloto automático nos tratores, né, nos maquinários. Então, o agronegócio está muito avançado. Além de tecnologias, a gente também não pode deixar de falar da sustentabilidade. Então, de fato, o agronegócio, ele é um exemplo, né, ele é uma referência para todo mundo. Depois dessa sequência de GPS, a gente fala, então, em sensores para irrigação. E a gente depende dessa irrigação tecnológica para as nossas lavouras. Está bem aqui, presumem umidade do solo, que a doutora disse, temperatura e previsão de chuvas. E isso a inteligência artificial também nos ajuda. Depois os softwares que a gente precisa para gestão de RH, gestão fiscal e também, principalmente, planejamento. Aí eu coloquei aqui uma indicação que é o Aegro. Vocês entram lá no site aegro.com.br. É uma indicação de uma ferramenta muito usada pelos produtores rurais. E para finalizar, os drones, que fazem demarcação de terra, mapeamento e pulverização agrícola. Então, de fato, hoje, a inteligência artificial para a agricultura é um caminho sem volta, que nos escala realmente para algo muito sustentável e nos torna, de fato, uma referência mundial. Gente, de todo o território brasileiro, 8%
tem ocupação do agronegócio. Então, a Argentina ocupa muito mais território, Índia, China, Estados Unidos. Então, nós não estamos desmatando, isso é demonização Agora, do agro. Ariane, Pelo só tem uma contrário, a coisa gente que preserva. me preocupa muito só. Vou falar assim, eu entendo que isso daí é louvável dentro do agronegócio, como você está bem colocando para nós. Eu até acredito que uma pessoa que ela é proprietária de grandes alqueires, onde a rapidez hoje para importar e exportar principalmente, exportar é um grande negócio, ainda mais para um caldeirão como o nosso país. Porém, existe um alerta aí só, que é um caminho sem volta, que vai beneficiar essa rapidez que no meu negócio eu vou ter. Eu vou ter muito maior lucro, sem dúvida nenhuma. Mas o que me preocupa é o seguinte, a mão de obra, a gente percebe que o ser humano ele está ficando cada vez mais desnecessário para muitas funções que a robótica, a informatização, ela está hoje ocupando o lugar do ser humano. E eu fico pensando o seguinte, o globo terrestre, por enquanto, ainda tem milhões de pessoas. Eu fico pensando, onde nós vamos enfiar tanta gente assim? A não ser, eu sei que dentro de uma vala mesmo para morrer, porque um dia, eu acho que nós todos vamos embora. Precisamos. Mas, você está entendendo qual é a minha preocupação? Existe, nós não estamos só vivendo dentro de um mundo onde as pessoas, todas elas são bem qualificadas economicamente, estrategicamente. A gente está falando de um público que é uma massa muito maior do que essa camada menorzinha de pessoas que pensam, que trabalham, que ganham muito, que faz a produção de um país. Os donos, né? E essa massa humana que não vai ter, que está sendo substituído pelo trator, o cara que faz, a tecnologia vai ver a umidade da terra. Eles podiam estar usando... Essa é a minha preocupação só. Eu não sou contra, mão de obra humana. Eu não sou contra a informatização, a inteligência artificial, não sou contra. Você está entendendo onde o padre está querendo chegar? O que fazer com essa massa humana que o mundo fala, nós não precisamos mais dela, Soraya. Eu estou preocupado com isso, Sorainha. Com certeza. Mas, padre, vamos pensar agora de uma maneira biológica e estrutural dentro daquilo que nós acreditamos no conceito da vida, que é o nosso Criador. Tudo que é criado por Deus é cíclico. Somos cíclicos. Essa planta, ela é cíclica. Não sei se ela é natural ou artificial. Mas se ela for natural, ela tem um tempo de vida. E nós também. Então, eu acredito que conforme essa dinâmica, depois do advento, né, da internet, das redes sociais, todos nós fomos alterados, né? Não a nossa essência, como o pastor mesmo disse. Vamos prevenir a depressão. Continuaremos tendo contato com Deus, com a fé, com a oração, que isso está em nós. Somos espírito, somos alma, somos sentimento, somos corpo. Então, nós somos seres cíclicos. Nós acreditamos, inclusive, que depois do ciclo da Terra, há vida eterna. E assim para todas as coisas. Agora, o que eu acredito em relação a essa robótica, essa tecnologia, toda essa transformação, nós temos que nos adaptar. E nós já passamos por um teste, gente. Será que ninguém percebeu que a pandemia foi um teste? Eu sou jornalista, eu falo que eu sou, que isso ninguém vai me tirar. Eu não estou jornalista, não é um cargo público. Eu sou e serei para sempre jornalista. Agora, eu tive que entrar nesse dinamismo e na pandemia eu me vi sem condições, impedida de trabalhar. Então, o que eu tive que fazer? Me reencontrar. Como que eu cuido da minha família sendo provedora da minha casa? Eu usei as minhas habilidades e fui empreender. Então, hoje, se você está em um cargo ou se você faz parte de uma empresa do qual você poderá ser substituído, renove-se, reinvente-se. Você é um ser cíclico e que pode... Mas o cortador de cana, ele não tem essa linha de raciocínio. Deixa eu só te... exatamente, eu ia chegar nisso aí, Arianinha. Mas continua, o cortador de cana continua. Você, para a nossa cultura, você é uma moça bonita. Ó, você tem um rosto bonito. Dá um close aí, mineiro! Pega essa menina aqui. Harmonizada, pai. Pega ela aqui. Você teve a oportunidade, claro, de ter uma família que te incentivou a estudar. Você teve condições. Tem mais agulha aqui para uma vida, uma carreira. Infelizmente, existe também. Eu sei que isso cabe a cada um. Tem pessoas que... Tem gente pobrezinha, tem gente que às vezes fisicamente não é tão bela e que ela lutou e conquistou. Mas na hora, muita gente está aqui, se esforça, quer ter uma oportunidade, mas
O cara chegou numa certa idade, não serve mais. Você não tem os requisitos que atrai para fazer um marketing legal. Mas isso também não dura para sempre. Não, eu sei, mas você está entendendo? Muitas pessoas, às vezes, na tua idade, não tiveram essa possibilidade porque ela não tem a característica daquilo que o mundo está falando como belo, como bom, como interessante. Então a gente vê uma rejeição humana e é isso que só me preocupa. Eu entendi perfeitamente o que você falou, graças a Deus. Eu não sou assim tão esperto, mas eu entendi. Você fez algo para se buscar, conhecer. Você saiu de uma bolinha. Todo mundo. Então, mas tem muita gente trabalhava que na loja. Não consegue, né, Não, padre. Roger. A gente tem um grupo de amigos que na pandemia eu me arrisquei e a gente entregava cesta básica para catadores de papelão. Porque eles, com aquelas carroças, com todo o respeito que eu tenho por eles não conseguiam ter papelão para vender. Nem é de casamento. Então a gente tinha um grupo que a gente levantava grana, ia numa grande distribuidora. E a produção parou, né, também? Parou. Então o que eu quero dizer, ao meu ver, não sou nenhum entendedor do agronegócio, mas com toda a tecnologia que está existindo, está tirando aquela mão de obra que fazia disso. Eu não estou falando que é certo ou errado, mas eu só estou colocando nisso. E como que esse povo vai, alguma coisa para esse vai povo ser também, colocado? Né? Tem Vai que ser colocado. Só isso. Eu acho que uma empresa, seja do agronegócio, seja qualquer tipo de empresa que está passando por uma automação, que está colocando qualquer mecanismo de software novo que vai substituir um trabalhador, independente, seja manual ou seja trabalha ali em algum software. Essa empresa também tem uma responsabilidade de profissionalizar esse profissional, colocar essa pessoa que vai ser substituída para manejar essa máquina e poder crescer, ter uma nova oportunidade. O maquinário que é automático tem um operador, a máquina não trabalha sozinha, gente. Ninguém solta uma máquina. Não dá. Atualmente. Eu entendi. Mas o agro tem esse compromisso, eu garanto para o senhor. Eu vejo máquinas automáticas sendo operadas por mão de obra que foi treinada para... Sabe por quê? A máquina pode ter um imprevisto, gente. Tá bom. Legal, gente. Confia em mim. O assunto é bom demais. A gente tem tanta notícia. Dá uma outra. Olha, rapidinho aqui, ó. Olha isso aqui, gente, ó. Isso aqui, eu me interesso muito. Causas e prevenção da doença silenciosa que afeta 30% dos brasileiros. Para mim, era até mais, hein? A esteatose hepática atinge quase 1/3 da população do Brasil. Médica explica que hábitos não saudáveis são determinantes para o surgimento da doença. Só que no meu caso aqui, doutor, eu fui fazer uma investigação, piorou quando eu tive Covid. Acredito. Porque eu não estava mais... Até porque eu passei um período sem comer quase nada, fiquei um mês praticamente. Quando eu fui ver meus exames, eu estava com essa esteatose hepática altíssima. Padre, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela é muito comum e as pessoas têm muito medo desse diagnóstico e ficam muito assustadas quando tem esse diagnóstico. O que pouca gente sabe é que essa gordura no fígado, ela não vem de bacon, não vem de fritura, não vem de óleo, ela vem do carboidrato, ela vem do açúcar. Então ela vem do suco de fruta, do refrigerante, da cerveja, é o que causa a gordura no fígado, do pão, do arroz. Calma, respira. Gostando do pãozinho. Se a gente come mais do que nosso corpo comporta, do que a gente precisa, aquilo ali vai ser acumulado. E o primeiro local de acumular esse extra é no fígado. Entendeu? Coloca agulha pra você. A gente precisa colocar em mente que essa gordura no fígado, geralmente a pessoa que tem esse quadro tem um colesterol alterado, tem uma resistência insulínica, tem uma insulina alta. E a gente precisa perder peso para ter uma melhora desse quadro. E precisa investigar. Por quê? Às vezes não é só do álcool, às vezes uma pessoa de sobrepeso, está com alimentação desregrada, está comendo muito açúcar, medicação, dá gordura no fígado. E tem uma chance de evoluir para cirrose, fibrose, hepatite, mesmo uma pessoa que não bebe. E acabar perdendo o órgão. Se o fígado, que é o nosso órgão, que é responsável por desintoxicar o corpo, está mal, quem vai exercer essa função? Uma das coisas que resolve e é tratamento, perda de peso. Para você que está em casa, dona de casa, que tem um marido, que tem um filho, que tem um irmão com esse quadro.
O emagrecimento, quando a gente perde ali aqueles 10 primeiros quilos, uma pessoa que precisa perder 10, 15, 20 quilos, nesses primeiros 10 quilos, a maior parte que a gente perde é o glicogênio, é essa gordura no fígado. Um jejum intermitente, comer 2, 3 horas antes de deitar, já ajuda nesse processo de emagrecimento. Tem que reduzir carboidrato, tem que tirar o refrigerante, tem que tirar o suco de fruta. Porque comer uma laranja, todo mundo consegue, mas comer 5, não. Mas tomar 2 sucos, você consegue. Entendi. E aí vai tudo pro fígado. Tem que fazer atividade física e tem que tratar com vitamina E. A vitamina E é um dos tratamentos para esteatose hepática. Por exemplo, em que produtos a vitamina E ela é muito... A vitamina E, no tratamento de esteatose hepática, ela tem uma dosagem específica, não é dose de suplementação e ela precisa ser prescrita por médico e acompanhada. Ah, é? Mas alguns produtos alimentares têm essa própria vitamina que é bom a gente consumir? Tem. Vitamina E está, por exemplo, em castanhas. Castanhas? Tá presente. Mas também não pode comer castanha. Não pode. Ela come o pacote de É, mas Na refeição. Eu substitui gostoso. arroz e feijão dele. Não. Comeu uma ou duas no máximo. Tem uma castanha que eu gosto muito, que é a turma dos Amigos do Bem, que eles têm uma Amigos do ONG Bem. que, É, que muito ajuda gostoso. muito no sertão nordestino. A castanha deles é extraordinária. legal. É mesmo? É. Boa, vou trazer na próxima, padre. Tem muito boa que mesmo. cuidar, padre. Tem que cuidar. Tem Hoje que em dia é cuidar, muito sim. comum. Eu ando preocupado com isso, que o meu fígado anda meio esquisito ainda. Dá dorzinha de cabeça. Dá um estufamento, dor de cabeça é um sintoma de gordura no fígado, Peraí, vamos uma dor abdominal mais leve ali no De local. acordo com a medicina oriental, o fígado, ele é o imperador do corpo. Olha a importância que o fígado tem no nosso corpo. Ele é o imperador. Ele Eu vou ajudar o senhor, padre. Vamos ver Pode que eu vou ficar deixar. mais magrinho ultimamente, hein? Ó, vamos ver a outra notícia aqui. Pessoas esponja. Olha que interessante. Veja como ajudar os outros sem absorver lixo emocional. Sonainha, Senhor, isso aí acho que tem a ver com a sua área, hein? acho que sim. Olha, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, acho que vocês, o médico, todos nós aqui, a gente lida com o ser humano. Eu atendo muitas pessoas em confissões, em padre, e se você não souber trabalhar, Isso. você sai cansado, pesado. Uma pessoa só e pode te desmontar todinho. Deixa eu Desmonta fazer a introdução. Claro. Quem está em casa, eu não estou aqui para gerar atrito com ninguém. Mas vocês vão achar na internet um monte de influencers que ficam, né? Que ficam dando conselhos. Isso. Gente, eu olho aquilo e eu falo, que loucura é essa? Porque o padre, ele é responsável pela confissão. Padre, vamos esquecer o lado espiritual, Certo. vamos para o lado filosófico. O senhor estudou para isso. Vamos esquecer o lado espiritual, o lado prático. Os padres estudaram para receber a confissão, até dar um pequeno direcionamento. Um pouco da psicologia a gente tem aí. Estuda. Agora, os influencers que chegam e falam, não, a pessoa aconteceu isso. Gente, não cai nessa. Porque essas pessoas, com todo respeito e sem gerar atrito, não estudaram para isso. Eu já vi umas histórias que chegam para mim no consultório que falam, que absurdo, gente. Você não tem que ouvir um influencer, você tem que ouvir uma psicóloga, uma pessoa que é estudada, gabaritada para isso. Então, por favor, não estou gerando atrito, já gerando. Nada de ouvir influencer dando conselho. Por favor, vai fazer uma besteira bem grande. Agora, uma Lixo profissional emocional. está aqui. O lixo emocional é tudo aquilo que a pessoa vai acumulando. A tristeza, a raiva, a inveja, tudo. Quando você fala em lixo emocional, você está falando de todas as emoções ruins que a pessoa vai captando. E essa pessoa, muitas vezes, tem consciência disso, mas ela é portadora desse poder. Por exemplo, entra no consultório, a pessoa te conta uma história, e é claro, o que o Roger está dizendo é, nós estudamos para isso, para que nós não sejamos esponja. Só que existem pessoas extremamente manipuladoras também. O amigo não precisa entrar no consultório. Você tem um amigo e você quer desabafar. Na verdade, você quer desabafar o seguinte, você está pegando a sua cesta de lixo emocional, despejando naquele amigo e fala, volta semana que vem para a gente tomar aquele cafezinho e comer aquele pãozinho de queijo. Você me fez tão bem. E o outro fica pensando, caramba, eu já tenho meus problemas, ele veio aqui, o que eu posso fazer para ajudar? Isso não é ajuda. Porque o que está acontecendo? Você deixa de ser amigo
E você vira uma pessoa que está deixando aquela pessoa mais leve e você está se sobrecarregando. Então, existem comportamentos que a primeira coisa que a gente tem que fazer, cada um tem um problema. Então, o problema de cada um é o problema de cada um. O Roger estava falando dos influencers. Eu vou além. Eu vou dizer, também sem arrumar encrenca com ninguém, dos coaches. Não, dos coaches. Os coaches são uma beleza para resolver tudo. Você se interna lá no final de semana, você fica lá fazendo... Eu já conheço toda a dinâmica e nunca fiz, não, porque já me convidaram e falaram, você fez faculdade? Não, então não me interessa. Vamos lá. É como um psicanalista que faz 1 ano e meio de... né? E aí chega para você e fala, Lacan, você fala, o que você conhece de Lacan? É por aí. Então, é isso que eu digo, a gente tem que saber que o problema das pessoas é problema das pessoas. E você não pode pegar para si aquilo que não te pertence. Sim. Por quê? Acabou o tempo. Acabou. Na minha vez... Mas Obrigada. você vai voltar, porque a sua conversa Na minha vez. chegou. Ela deu uma pimentada e foi ótima. Olha a enquete aqui, gente. Vamos ver lá, ó. Você acredita que uma pessoa pode realmente mudar? 79,4% diz que sim. E apenas 20,6% diz que não. Não. Gente, eu agradeço a todos. Obrigado, doutora. Obrigado, doutor. Obrigado, minha querida. Obrigado, Roger. Obrigado, padre. Deus abençoe você, ó. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eles vão voltar, eles vão voltar. Tamo junto.